É isso mesmo que vocês estão vendo no título do vídeo. Eu decidi criar um anime do zero, sem saber de nada, sem saber desenhar direito, sem ter estúdio e sem recurso pra fazer qualquer coisa minimamente profissional. E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês de onde surgiu essa ideia, quem é o protagonista, o que já tem pronto e como eu pretendo fazer isso acontecer. Então se você curte animes e quer acompanhar a evolução desse projeto desde o início, já deixa seu like, se inscreve aí e ativa o sininho pra não perder nenhum episódio, porque essa jornada inicia agora. Bom, então vamos lá. De onde que surgiu essa ideia? Cara, essa é uma ideia que já tava na minha cabeça fazia anos. Na verdade, desde que eu era criança, eu sempre gostei de criar histórias, desenhar. Eu gostava muito de ler Turma da Mônica nos gibis. Só que assim, eu parei de praticar desenhos quando eu tinha mais ou menos uns 14 para 15 anos. Acho que... na verdade, até uns 16 anos ainda eu desenhava com um pouco mais de frequência. Não era tanta frequência, era aquele negócio de pegar o caderno, desenhar na aula. Ou então lá de vez em quando tá em casa, pegava ali uma folha e desenhava alguma coisa. Então digamos que o meu nível de desenho não é nada profissional assim. Mas eu sempre admirei os animes. Eu sempre admirei os traços dos mangás, os desenhos japoneses. E eu lembro até que quando eu passava numa banquinha que tinha aquelas revistinhas que ensinavam a desenhar, eu normalmente ficava insistindo ali pra minha mãe comprar pra mim, só pra eu conseguir aprender a desenhar. Só que normalmente era dinheiro jogado fora, porque eu comprava aquelas revistinhas, o passo a passo era totalmente mal explicado e normalmente ensinava aquelas poses muito tradicionais, apenas dos personagens de frente. Nada de pose dinâmica ou de técnicas que realmente ensinasse você a trabalhar com perspectiva e afins. Então chegou uma época da minha vida que eu comecei a criar outras prioridades, comecei a trabalhar, comecei a estudar que eu digo um curso técnico mesmo de TI, de hardware, e todos aqueles sonhos que eu tinha de criar histórias, mangás ou até mesmo gibis, eu acabei deixando de lado. Mas desde a minha infância barra adolescência, eu sempre tive uma vontade de criar uma história, principalmente na época quando eu comecei a assistir Naruto. Então digamos que Naruto me inspirou bastante. Só que essa ideia acabou morrendo juntamente com os meus desenhos que ficaram de lado. Morrendo não, ficou esquecido. Mas de uns anos pra cá, eu acabei retomando alguns desenhos. Uma frequência absurda de mais ou menos um desenho por ano. Sabe aquelas épocas assim que dá aquela vontade, aquela animada de você fazer alguma coisa diferente ou de tentar retomar algum sonho antigo seu? Então, foi justamente nesses momentos aí que eu pegava uma folha e desenhava alguma coisa. E há uns 2 ou 3 anos atrás, me surgiu a ideia de um anime que envolve muita coisa, cara. Na verdade, no início era uma ideia sem muita maturidade, era só uma história base que eu criei na minha cabeça, mas a verdade é que eu sempre tive preguiça de colocar isso em prática. E nesse ano de 2026, eu acabei pedindo a conta na empresa que eu tava quase num nível de burnout, e eu tirei alguns dias pra ficar em casa, antes de voltar e efetivamente trabalhar com alguma coisa. E desde então, minha cabeça tem fervido de criatividade pra desenvolver essa história. Então comecei a conversar ali com o ChatGPT, peguei essa ideia que já tava na minha cabeça, joguei na IA e fui amadurecendo ela, fui desenvolvendo, fui dando mais robustez pra esse universo do anime que eu quero criar. Esse anime vai ter bastante confronto, bastante lutas, vai ter superpoderes no meio, só que não é algo tão comum, tem toda uma estrutura, toda uma explicação por trás de como os poderes acontecem, sabe? Só que eu não posso dar muito detalhes, cara, porque senão eu vou dar spoiler pra vocês. E não é o objetivo, eu quero que quando chegar o momento de eu começar a postar algum episódio, qualquer coisa aqui pra vocês, vocês vão descobrindo a história conforme os episódios vão passando. Mas diga-se de passagem que o universo tá bem rico, mas eu vou falar um pouquinho mais pra frente sobre isso, o que a gente já tem pronto. E agora eu quero mostrar pra vocês quem é o protagonista do meu anime. O protagonista é o jovem Hikaru. Hikaru é um nome japonês que pode significar luz, brilho, que tem uma conotação cultural associada a um futuro brilhante, a um futuro de esperança. É claro que quando a história for revelada pra vocês, aos pouquinhos ali, vocês vão entender o porquê que eu dei esse nome pra ele. Mas digamos, né, que obviamente, como todo anime, o protagonista tem um peso enorme nessa história. E uma responsabilidade muito grande, digamos assim também. Ele é como se fosse realmente a esperança do universo em que ele vive. E como eu falei pra vocês, eu não sou muito bom em desenho, mas quero mostrar aqui pra vocês
um desenho que eu fiz do Hikaru, como que eu imagino ele. Na verdade, o Hikaru era pra aparentar ter 17 anos, aqui ele tá parecendo um adolescente de mais ou menos uns 12 pra 13 anos, não tá muito velho assim, preciso ajeitar isso. Mas, novamente, como eu falei pra vocês, não sou bom de desenho, mas esse aqui é o Hikaru. E olha só, ele tá brincando com fogo aqui, ou seja, obviamente, um dos poderes iniciais dele vai ser mexer com a chama, com o fogo. Talvez eu mude esse personagem com o decorrer do tempo, a aparência dele me lembra muito Ben 10, na verdade. Mas como eu falei, não sou um desenhista profissional, a única técnica que eu tenho é daquelas revistinhas de banca, então juntei todo o conhecimento que eu tenho de desenho e saiu essa maravilha aqui. Mas eu creio que com a prática do desenho isso pode se desenvolver e se tornar algo mais maduro. Cara, falando sobre o Hikaru é aquele personagem preguiçoso, sem muito talento, sabe? E ele não tem muito talento justamente porque ele é um pouco preguiçoso, dorminhoco, sabe? Então o contexto inicial vai se passar na escola. Então vai ter amigos do Hikaru na escola, vai ter alguns inimigos também. E o Hikaru, ele vai ser sempre zoado, porque ele é um cara que ele dorme na aula, ele não presta atenção na aula, tira notas baixas, não se percebe muito talento nele, e vai ter um valentão que sempre vai ficar tirando sarro dele, e a galera ali que é fã desse valentão ali da escola sempre vai dar risada. Mas, além do Hikaru ser preguiçoso, ele tem um lado bom dele também. Ele é uma pessoa muito empática, ele se coloca no lugar das pessoas, ele é uma pessoa simpática, bem amigável, então aqueles que tentam se chegar até ele consegue fazer amizade muito fácil, e ele é o tipo de pessoa que gosta muito de proteger os seus amigos, as pessoas próximas. Ele realmente se preocupa muito com todos e até mesmo com os desconhecidos que ele acaba de conhecer. Ele já cria aquele vínculo com aquele senso de proteção dessas pessoas. E isso vai fazer muito sentido pra vocês conforme o desenrolar da história. Então esse é o Hikaru. E deixa aí já nos comentários o que vocês acharam desse breve resumo sobre o Hikaru. E agora eu quero falar um pouco pra vocês do que eu já tenho pronto desse anime. Cara, eu já tenho praticamente toda a história pronta, pelo menos a base, não rica em detalhes, mas toda a base da história pronta. Eu já sei como ela começa, como que é o meio dela, eu já sei qual vai ser o clímax da história e como que ela termina. Inclusive, eu já consegui fazer um resumo do que vai acontecer em cada episódio. Ao todo, é pra ser 5 temporadas, com um total de 68 episódios. E apesar de eu ter uma base bem sólida na minha cabeça, eu utilizei muito a inteligência artificial para me auxiliar na construção dessa história. E toda vez que eu percebi algum furo que a IA me sugeria na história, eu questionava e tentava ajustar esses furos. Não tô dizendo aqui que a história vai estar 100% sem furo, porque furos acontecem até mesmo em histórias profissionais, em animes profissionais. Então às vezes passa uma coisa ou outra desapercebida ali. E cara, eu não posso falar muito sobre o universo do anime, porque como eu já falei, eu posso acabar dando spoiler pra vocês e essa não é a intenção. Mas digamos que na primeira temporada do anime, vocês vão achar que é como se fosse apenas adolescentes com superpoderes, despertando superpoderes, conhecendo suas habilidades, mas a verdade é que o universo ele é muito mais profundo do que isso. A partir da segunda temporada começa a se revelar várias coisas ali, e vocês vão ver no decorrer do anime que o que eu tô falando agora faz total sentido. Não são apenas jovens com superpoderes aqui na Terra, despertando superpoderes do nada. Tem todo um motivo pra isso. E isso também, de qualquer forma, não deixa a primeira temporada ser chata, porque eu coloquei vários elementos ali que sempre vai deixar uma ponta solta e criar aquela dúvida na nossa cabeça. Cara, por que aconteceu isso? Eu preciso ver o próximo episódio pra saber o porquê que aconteceu isso. Então eu já tenho aqui construído toda a história, eu já sei o que vai acontecer em todos os episódios, já tem títulos desses episódios. Pode ser que mude no futuro? Pode ser, cara. É o início do projeto, cara. Muita coisa pode mudar. Pode ser que aqui no decorrer do canal vocês vão me dando sugestões e eu vou acatando algumas sugestões, as que eu achar interessante, eu não sei. Então muita coisa ainda pode acontecer. Além da história, eu tenho todo o sistema de poder dos personagens já desenhado, como que vai ser o nível de cada um de poder. Eu já tenho praticamente a história de cada vilão ali de forma resumida, construída, do protagonista, dos amigos próximos a ele. Eu já tenho morte de personagens pra acontecer. E cara, de verdade, eu tava lendo ali o resumo de alguns episódios assim, e construindo esse universo, cara, e quando chegou a morte de determinados personagens ali, eu quase chorei. Então eu acho que se eu construir bem essa história desde
desde o início, pode ser que tenha muito espectador, muito fã aí que vai chorar quando assistir ou quando ler a história, né? Não sei como que eu vou fazer isso de fato, como que eu vou apresentar pra vocês aqui a história num primeiro momento. Mas, cara, vale a pena vocês acompanharem. Então eu peço mais uma vez, cara, se você quer acompanhar a evolução desse anime, já se inscreve aí. Para eu conseguir seguir nessa jornada, para conseguir realmente desenvolver esse projeto que estava simplesmente na minha cabeça e agora está começando a criar forma, está começando a sair realmente pro papel, literalmente pro papel, né? Tem desenho já, tem uma história bem estruturada, creio que até mesmo impactante. E para que isso aconteça, cara, eu provavelmente vou utilizar muito a IA para me auxiliar. Mas calma lá, inicialmente a minha ideia era literalmente desenvolver o anime inteiro com o auxílio da IA ali para fazer a animação. Só que, cara, com o nível de animação que a gente tem na IA hoje, a gente sabe que ela é muito inconsistente. E na maioria das vezes, se não todas as vezes, ela não entrega a emoção que você quer passar nas cenas. Então eu descartei essa ideia de fazer animação pela IA. Eu vou me contentar em utilizar a IA apenas para me auxiliar em ideias, a construir alguns roteiros, apenas para acelerar esse processo de desenvolvimento da história. Mas eu pretendo aperfeiçoar os meus desenhos. Ou seja, todo dia praticar um pouco de desenho para eu conseguir desenhar esses personagens e utilizar a IA apenas para aprimorar os traços, para tornar um pouquinho mais profissional. É uma ideia bem ambiciosa, difícil, eu sei, bem desafiadora, mas eu quero, cara, eu quero colocar isso em prática. Mas enfim, cara, eu ficaria muito realizado em saber que tem algo meu rodando no mundo e ter fãs para esse negócio que foi criado por mim. E eu acredito que os fãs que me acompanharam desde o começo, se no futuro fizer sucesso de fato, vão ter aquela sensação, cara, eu tava lá desde o início. Quem sabe, eu até ajudei a desenvolver isso. E como que eu pretendo fazer isso acontecer a partir de agora? Vai ser assim, com auxílio da IA, fazendo alguns desenhos manuais, para vocês conhecerem a história. Talvez eu traga um pedaço avulso ou outro para vocês. Vou criando personagens aqui, no caso, desenhando esses personagens que já estão criados, na verdade, né? No roteiro eles já existem. No entanto, eu preciso desenhar, colocar as características deles ali, né? Visual, e eu vou mostrando pra vocês toda essa minha evolução, cara, porque eu também vou aprender aqui. Eu tenho muita coisa pra aprender, talvez eu tenha que aprender até a animação, vai saber. E cara, quando tiver um pouco mais maduro, quando eu já tiver bastante desenho, bastante coisa pronta no sentido visual, em algum momento eu vou postar a primeira temporada aqui pra vocês acompanharem, pra vocês verem se realmente tem potencial o anime ou não. Mas como que eu vou postar essa primeira temporada? Vai ser anime? Já vai estar animado? Já vai ter? Como que vai ser isso? Cara, inicialmente, como a proposta vai ser apresentar a história pra vocês verem se tem potencial, pelo menos da primeira temporada ali, eu pretendo fazer num formato narrativo. Então eu vou narrando ali, contando a história pra vocês no vídeo, posto lá o episódio 1, vou narrando o episódio 1 pra vocês, e eu vou ilustrando isso, cara. Eu vou colocando ali os desenhos no momento da narração, da cena, do que tá acontecendo. Tento até colocar, quem sabe, uns efeitos sonoros para vocês imaginarem, para vocês realmente ficarem imersos na história. Eu imagino que com o tempo isso vai tomando uma proporção. Por enquanto é só um hobby, tô fazendo por hobby aqui. Se realmente tiver uma aprovação, tiver uma fanbase legal, quem sabe eu receba um financiamento coletivo para conseguir realmente produzir isso num estúdio. Cara, isso seria fantástico, mano. E agora eu vou entregar um negócio só para aqueles que ficaram até esse ponto do vídeo. O nome do anime é Esca, que de fato foi o personagem principal para desencadear toda a história desse universo do meu anime. E a história desse personagem é um mistério, hein? Ué, mas o personagem principal não é o Hikaru? Não deveria ser Hikaru o nome do anime? Calma, calma, meu nobre, minha nobre. Se você realmente quiser saber por que é Esca o nome do anime, você já sabe o que fazer. É só se inscrever aí, ativar o sininho para não perder a evolução dessa minha jornada e desse anime que está sendo construído. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui. Nos vemos na próxima, hein? Aguardo você. Falou!